Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do RPI News e hoje eu tenho aqui como a minha parceira dessa edição, Ana Luísa. Olá, boa noite. Vou começar a cobrar meu cachê pra mim aparecer aqui, tá? Quem sabe quando os patrocinadores começar a investir. Eu vou cobrar. Mas e aí, Ana? Ô, deixa eu te perguntar um negócio. Tem um filme aí, tá geral falando. Tá falando que é muito bom. Será? Tem uma tal de academia aí querendo julgar ele. Mas eu quero que você me conte. Quem foi o Rubens Paiva aí que eles estão falando pra caralho aí na internet? Olha, além de engenheiro civil, ele foi um político brasileiro bem importante que atuou durante a ditadura e sumiu. Ficou curioso? Acompanhe o RPI News de hoje. Um filme nacional que pode ganhar o Oscar ou não? É bem foda, né? Porque assim, se acontecer isso aí, vai ter brasileiro invadindo aquela tal de academia lá e o pau vai quebrar. Exatamente, ainda estou aqui. Eu e a Mas você Ana tá aí ainda? Luísa, eu tô aqui ainda e você tá aí ainda? Eu acho que não tô não. Tô lá em casa já querendo dormir. Enfim, né? Piadista ela. Ainda estou aqui é um filmaço que eu e a Ana fomos assistir e foi de arrepiar, né, Ana? Assim, eu acho que pela história do filme em si, não tinha como ser diferente, né? Acho que o tema em si é pouco se falado aqui no Brasil, a ditadura. Óbvio que a gente aprende um básico ali, né, no início do ensino médio, um pouquinho antes do ensino médio, só que, na minha opinião, não é tão falado quanto deveria ser. Porque um exemplo disso é que existem muitas pessoas ainda que acham que a ditadura foi realmente para enfrentar um fantasma do comunismo que estava vindo assolar o Brasil. Quando o presidente da época não era nem sequer de esquerda. Tipo assim, ele era de centro-esquerda, mas, enfim, não vamos falar de política aqui hoje. Uma ditadura que perseguia e se dizia na democracia. É uma Eu acho coisa que, muito assim, acho que não complicada, é nem né? se dizer na democracia. Eu acho que, desde o momento que eles realmente tomaram o poder ali, deixou muito claro que não era-se uma democracia, né? Porque a partir do momento que você derruba o presidente, que Já foi. é uma Não derruba, ditadura. foi derrubado ali atrás das cortinas, vamos dizer assim. Mas eles Exatamente. tomaram o poder à força e não tem como ser democracia E não isso. deixa o povo escolher nas eleições. E ainda estou aqui, reflete isso, né? Sobre o É, sumiço do eu Rubens acho Paiva. que o Ainda Estou Aqui mostra aquele período mais delicado da ditadura, que foi não vou dizer um pouco mais pro final, porque o Rubens Paiva assumiu, se não me engano, foi no início da década de 70. Sim, E a ditadura teve fim em. 89. Não, 89 não, foi 85. Em 85. 85. 85. Então, tipo, ele sumiu 10 anos antes ainda do Antes. fim. Então você não imagina quantas pessoas sumiram depois e sumiram antes também. Porque no início a ditadura pegava ali quem eles achavam que deveria ser penalizado, só que como estava no início e tinha muita força popular na época, o povo não importava se estava sumindo, porque para eles o fantasma do comunismo estava longe do Brasil, Longe. não ia perder as suas casas para ninguém, igual é dito hoje em dia, né? Mas, enfim, ali no final da década de 60 para o início da 70, a gente vê que conta no filme, pelo menos, que é o período mais delicado, que é quando os militares começam a ir para a rua doidado para pegar qualquer um mesmo que eles achassem minimamente estranhos. E o filme começa assim, quando a própria filha mais velha da Eunice é abordada daquela forma agressiva como é contada. Sim. E, assim, além da crueldade dos militares, que a gente sabe que foi, com as torturas e tudo, o filme conta que não só os militares, né, do exército e tal, a polícia militar em si, tudo que é força tática brasileira eram muito agressivos. Eles achavam que, assim, eles eram o dono do Brasil e eles podiam fazer o que quisessem. Exatamente. E no filme mostra quando homens do próprio exército vão até a casa do Rubens Paiva. No momento, fala com a esposa, que era a Eunice, que ele só ia prestar um depoimento e ia voltar. Que, assim, E aí, só te cortar rapidinho, o Rubens Paiva, ele era um deputado do Partido Trabalhista, né,
da época. E aí, ali em 64, bem no início da ditadura, ele foi cassado, obviamente, e deixou de ser um deputado. Então, assim, quando foram atrás dele, ele já não era mais um deputado, ele já não era mais um parlamentar, ele não trabalhava para o Estado mais, ele já estava ali com a família dele, meio que tentando, entre aspas, viver longe disso. E seguindo a carreira como engenheiro civil. E aí foi prestar depoimento e nada dele voltar, até que a Eunice e a filha mais velha também foram depois. São tiradas de casa, tipo assim, meio que no meio da noite, falando, por você livre tem que ir, espontânea pressão. você Você tem tem que que ir. ir e acabou. E nessa saída dela, ela acaba deixando os 2 filhos mais novos dela em casa, com a faxineira, que, tipo assim, na época era muito comum, mas se eu for parar pra pensar hoje, porra, uma mãe foi levada e deixou os filhos com a babá. E como se estivesse tudo bem. Não estava tudo bem. E por aí foi. E assim, elas voltaram, mas nada do Rubens. Assim, né? A filha dela voltou, acho que um dia dia depois. depois. A Eunice ainda passou muito tempo lá, acho que, se não me engano, foi Mais uns de 10, 5 foi uns dias. 10 dias, foi mais de 5 dias, isso eu tenho certeza. Mas ela ficou, acho que cerca de 10 dias presa. E assim, o filme mostra muito como que era mesmo as celas e como eles eram tratados mesmo. Se eu for olhar relatos, né, de quem realmente viveu a ditadura nas redes sociais, porque com o lançamento desse filme também a gente tem muitos relatos vindo à tona e tudo, a gente vê o quanto o filme tentou ser o mais fiel possível. E isso é muito importante, considerando que é parte da história brasileira. E de um personagem que, assim, como a Eunice, foi tão importante, porque acho que até o último minuto que ela conseguiu, ela brigou ali para ter o mínimo de justiça pela morte do marido. E pelo menos confirmar que ele foi morto, né? Ter um atestado de óbito. Eu acho que, né, a questão vai além do atestado de óbito. Eu acho que é mais do Estado falar, pô, fizemos merda, galera. Vamos assumir aqui que a gente fez merda? Vamos tá, pelo menos, falando para a família que morreu? Porque, assim, a ditadura trouxe mais de 1.600 pessoas desaparecidas que não se tem confirmação se morreu ou se não se tem confirmação do que aconteceu. Obviamente, né, devido à crueldade da ditadura, é bem possível que todos eles estejam mortos. Isso é fato. É quase impossível de se questionar. Mas também, hoje, a gente vê que tem muitos sobreviventes, inclusive um ator da Globo viveu a ditadura. Sim. Então, eu não vou lembrar o nome dele agora, mas vai estar passando a foto dele aqui em algum lugar. Ele viveu a ditadura, ele foi um preso político. A própria ex-presidenta do Brasil, a Dilma, viveu também, foi presa política. Então, assim, é muito importante a gente mostrar que, por mais que muitas pessoas se foram, isso é fato. A ditadura assolou muitas famílias, destruiu muito as pessoas, mas, assim, também deixou a marca de que é impossível isso acontecer de novo. Não tem como isso acontecer de novo. E o Rubens, só voltando um pouquinho na história do filme em si, ele só foi pego porque ele estava ajudando as famílias que estavam aqui fora. Não era nem quem estava lá dentro preso. Eles falam, tipo assim, não, você vai preso porque você está ajudando os presos. Não foi nem por isso. O que ele estava fazendo era simplesmente ajudando as famílias que estavam do lado de fora para elas terem um mínimo de decência, de tipo assim, de saber o que está acontecendo com quem sumiu. Porque pensa o seguinte, se sua mãe some hoje, do nada, você não tem notícia nenhuma, não existe telefone, você não tem GPS para você rastrear ela, você vai ficar doido, pô. Com certeza. Então, hoje a gente tem recursos, mas como que era naquela época? Sem recursos? Eu acho que mesmo com os recursos que a gente tem hoje, nas circunstâncias que estavam naquela época, eu acho muito difícil, porque até a própria polícia que prendeu a Eunice, que levou a Eunice presa, a própria polícia que controlavam ali também os meios. Então, assim... Os meios de comunicação também, E os meios de comunicação... Uma parte interessante foi aquela. Só te contar um negócio. A própria imprensa, muitos deles, eu não vou falar todos e nem vou citar nomes, mas, assim, alguns órgãos de imprensa apoiavam a ditadura. Eram, assim, fielmente a favor daquilo que estava acontecendo. Eles só foram contra quando eles viram que, tipo assim, não, peraí, que agora não vai dar mais certo. Que agora tá pisando no meu calo, que agora não vai dar certo mais. Foi quando a gente estava falando sobre a imprensa, foi quando uma das filhas da Eunice foi morar fora.
E aí saía na mídia internacional, mas no Brasil não, porque os militares da época, os ditadores da época, só escolhiam aquilo que ia pro ar, o que eles quisessem. Se não fazia parte do interesse deles, não ia pro ar. E assim, a Eunice teve um papel importante nessa luta contra a ditadura militar no nosso país, porque ela não quis representar só o Rubens Paiva, só saber onde que ele estava, mas sim todos que sofreram com a ditadura, todos. E divulgando, né? Teve um momento, naquela parte final, que ela ainda estava no Rio de Janeiro, quando a filha chegou de Londres e quando o fotógrafo pediu, se eu não me Ah, engano, da sim. Rede Manchete. A cena icônica do trailer, Sim. né? Que o que acontece? O Rubens, por ser um político e tal, ele tinha muitos amigos de imprensa também. E eles estavam, obviamente, reportando tudo e tentando mandar para a imprensa de fora. Porque eles não podiam publicar aquilo. Mas a imprensa de fora estava coletando toda a informação possível e estava publicando tudo e disparando no mundo afora. Então, assim, quando eles descobrem realmente que o Rubens morreu, a Eunice ela tenta ali dar um jeito de resolver a vida, porque ela tem que começar a se organizar também. Ela já sabia que ele não ia voltar. Então ela tinha que se organizar ali com 5 filhos, uma morando fora. E assim, então assim, ela teve que se organizar, teve que trazer a menina de volta para fora. E assim, a partir daquele momento que a menina volta, ela já sabe que ele não vai mais voltar, que assim, que não tinha como ele voltar, né? Era impossível ele voltar. E só que ela não conta para nenhum dos filhos. E nesse momento, uma revista de fora faz que é uma foto da família sem o pai para registrar aquilo, fazer uma matéria em cima disso, obviamente. E a filha mais velha dela questiona: por que você vai dar audiência para esse tipo de revista? Sim, a revista Manchete, inclusive, na época. Aí a mãe dela só faz: não se importa com isso, deixa que eu tô resolvendo as coisas. E a parte que mais chamou a atenção foi na hora que o fotógrafo falou: o diretor pediu uma foto de vocês tristes, sério. Tipo assim. E ela, não. Tipo assim, aqui, seu marido não vai voltar mais, não. Você não precisa ficar rindo pra foto. Ela, mas a gente quer rir. E aí? Você vai fazer o quê? Vai me bater? E podemos entender que essa foto triste seria, claro, sensacionalismo, certo. O drama de Eunice sem o marido. Então, tipo assim, é a mulher isso. que ficou pra trás com 5 filhos. A viúva com 5 filhos. Então, assim, a partir do momento que ela corta essa narrativa também, é um ponto muito importante que mostra não só a força dela como uma mulher brasileira típica, mas também como a mãe de uma família mesmo, que ela falou: pô, eu não vou deixar minha família fazer esse papel de chacota pra imprensa. Que eu não nasci ontem, eu sou retardada. Só sou doida, retardada não. É um meio de visão dela, possivelmente. Mas assim, o que mais me chamou também a atenção, nós já estamos seguindo no nosso encerramento, foi que o cinema estava lotado. Sim, e é muito bizarro, porque você pensa, pô, cinema assim, não vai ter muito... Você pensa em cinema, você não vai ver, por exemplo, você não vai ver idoso no cinema, com todo respeito, né? Mas, assim, respeito quem vai no cinema, os velhos aí que vai no cinema, mas assim, você não vê idoso no cinema hoje em dia. É muito raro, porque não tem filme pra esse público mesmo, não existe. Não tem. E assim, o lançamento desse filme foi um impacto muito grande, porque no cinema você se via muito, muito idoso. Principalmente, eu acho que pela época do filme, né? Conta muito ali do que eles viveram também. A gente fala da ditadura como se fosse algo super antigo, super lá atrás. Só que a ditadura tem 60 anos. A minha avó viveu a ditadura. Só que assim, no interior de Minas Gerais, que ditadura que tinha no interior de Minas Gerais? Né? Vamos ser sinceros aqui também. Vamos falar a realidade. Mas assim, 60 anos praticamente a vida de um desses idosos. Eles viveram isso, eles viram muitas pessoas sendo mortas. Eles viram pessoas provavelmente próximas desaparecerem. Então, quando a gente tem um filme que retrata essa realidade e que também mostra o quão duro foi isso para quem viveu aquilo, eu acredito que isso também traz um pouco de representatividade para eles. Porque é importante também eles verem o filme e falar: pô, aquilo ali conta a minha história, conta parte da minha história. Entendeu? Então, assim, foi muito bacana pra mim ver o cinema cheio de idosos, até porque é um lugar que hoje você não se vê muitos idosos frequentando cinema. Você não vê idoso indo ver Homem-Aranha. Você não vê. E um fato interessante,
que, como a gente viu muitos idosos, a gente viu poucos jovens lá. Acho que dava pra contar na mão os jovens. Eu acho que tinha tipo uns gatos pingados mesmo. Mas assim, uma coisa muito legal também é que todas as sessões estão absurdamente cheias. Todas. Desde a primeira sessão até a última. Isso também é muito legal pro movimento artístico brasileiro. Que a gente vê a força que a gente está dando não só para um concorrente brasileiro ao Oscar, mas também para a história do Brasil. Porque, assim, esse filme foi lançado num time muito específico e acontecimentos que vieram logo em seguida à tona. Acontecimentos que vocês estão acompanhando e que ainda vai deixar muita gente surpresa com o final disso. Mas eu não posso dar spoiler porque nem eu sei ainda. A gente prevê. Mas, assim, é absurdo isso porque o lançamento do filme bateu muito com fatos sequenciais. E um fato curioso também que eu li fonte Twitter, mas assim, tem matéria também na BBC News, aí eu fui checar pra ver se era verdade mesmo, o Bolsonaro, né, inominável, na minha opinião, ele conviveu ali no território da família Paiva, ele era de uma família mais pobre, obviamente, e ele roubava laranjas do Rubens Paiva, não sei o nome do pai do Rubens, mas assim, ele roubava laranja do pai do Rubens. Que coisa, né? E laranja agora, o que representa, será? É uma coisa complicada. É complicado. Né? Mas assim, a gente vê que ele também sempre desrespeitou a história do Rubens Paiva. E os últimos acontecimentos demonstram até o porquê dele ter tanto esse ressentimento com alguém que lutou contra a ditadura. E o filme Ainda Estou Aqui chega em um momento, como a Ana contou, de fortes emoções. Mas então, só para fazer o nosso encerramento mesmo, só um resuminho. Rubens Paiva foi um engenheiro civil brasileiro que desapareceu durante a ditadura militar. E aí, você está vendo imagens do Rubens. E temos também a Eunice Paiva, que foi advogada e símbolo da luta contra a ditadura militar no Brasil. A Eunice se formou aos 48 anos. Sim. Tipo assim, depois que o Rubens morreu, que ela viu que ela tinha que dar continuidade à vida mesmo, ela entrou para a faculdade, se formou. O Rubens só foi declarado morto oficialmente em 1996. Tem, inclusive, entrevistas desse momento. Aparece no filme também, obviamente. A gente tentou não dar muito spoiler do filme, só que é impossível, porque a história real do cara. Então, assim, em qualquer lugar que você for olhar também, você vai encontrar. É importante a gente declarar uma coisa. De acordo com Brasil de Fato, um estudo apontou que durante os 20 anos de ditadura, a gente teve aproximadamente 1.654 civis desaparecidos ou mortos. Obviamente que se a pessoa ficou desaparecida e, né, até os dias de hoje está desaparecida, é bem difícil que ela esteja viva. Provavelmente já foi declarada morta, mas assim, a gente está falando de quase 2.000 pessoas. Provavelmente, assim, 2.000 famílias que perderam pessoas por uma ditadura que não teve nenhuma consequência, não teve nenhuma punição para quem fez os atos. Então, assim, é muito importante a gente sempre lembrar isso. A gente não pode ter anistia com quem compactua com isso, com quem planeja golpes de Estado. Não tem como fazer isso. Não tem como a gente dar uma segunda chance, porque a gente deu uma segunda chance para os militares em 85, quando o golpe acabou. Porque eles tiveram anistia, eles não foram punidos pelos crimes que cometeram. Exato. Alguns deles estão mortos, mas aquilo, vaso não quebra, gente. Tem uns que estão vivos até hoje, aí enchendo o raio do saco, falando merda. E a Eunice, ela morreu em 2018, aos 86 anos. Ela lutava contra o mal de Alzheimer. O que a gente quis trazer aqui hoje nesse RP Reviews especial, você notou que a gente está num cenário diferente, porque merece estar num cenário diferente. Valeu, Una! Patrocina nós! Nós estamos no Centro Universitário Una. É que assistam. Vocês vão entender essa análise que a gente fez aqui sobre a ditadura militar, sobre o que o filme Ainda Estou Aqui, ele quer representar. Vale a pena. Então, assim, é importante também que vocês estudem sobre a história do Brasil. Não só da ditadura, mas, assim, tem muita coisa sobre o Brasil que é muito legal de saber. O novo ensino médio te dá
a possibilidade de tirar a história do seu currículo. Só que assim, não faz isso. Você vai estar perdendo não só o mundo de cultura, mas assim, você vai ser um cara burro. Vou te falar na moral. Você vai ser burro, cara. Assim, na minha opinião, você vai ser burro, porque não tem como você viver num país, você votar sem saber o mínimo de história. Não tem como você acreditar que o golpe de 64 foi uma revolução, contra o comunismo. Porque, gente, o fantasma do comunismo, eu não vou falar nem igual que eu ia falar pra cidade aqui agora. Vamos deixar para um próximo vídeo. Ana, muito obrigado. Tamo junto nessa. R$10 no meu Pix. O Pix um dia chega. E o nosso encerramento de hoje vai ser diferente. Vai ser com as imagens que eu fiz no cinema. E lembre-se que ditadura nunca mais, e tentar fazer um golpe de Estado para atingir a democracia, isso não vai acontecer mais, porque os jovens, pelo menos aqueles que pensam, não vai deixar. Até uma próxima. Yeah.